Olá, pessoal. Vamos para nosso resumo da lição da semana. Estamos na lição número 3, nesse início de trimestre, começando uma temática nova, que é o estudo das mensagens angélicas de Apocalipse 14, que é o centro da atenção desse trimestre. Já vimos nas duas lições anteriores, enquanto modelo introdutório, aquilo que é o contexto da mensagem de Apocalipse 14, observando duas coisas em particular. Na primeira das lições, o fato de que a vitória sobre o pecado já está dada em Cristo Jesus desde o início do processo, como uma promessa que a gente encontra em Gênesis 3,15 e que se reproduz na descrição mais pormenorizada de Apocalipse 12. Foi a lição nossa de introdução. A lição da semana passada, que estudamos e recapitulamos hoje, sábado pela manhã, trata da sequência disso, que é a observação do personagem central dessa vitória, que é, no caso específico, Cristo, e esse personagem sendo tratado a partir da proximidade conosco, o modelo de identidade dele como sendo semelhante ao Filho do Homem. E tratamos dessa questão na nossa abordagem de sábado pela manhã, depois só dar uma passadinha lá e conferir. A lição dessa semana continua uma parte do modelo discutido na lição da semana passada, trazendo foco ainda na introdução das mensagens angélicas, mas principalmente a introdução da primeira das três mensagens angélicas, que é a questão do evangelho eterno. E esse é o ponto de atenção da lição dessa semana. É um pedacinho da primeira das mensagens angélicas, que tem a ver com a descrição do que é trazido nessas mensagens. Então vamos a Apocalipse, ao capítulo 14, o verso 6, que é o verso central de estudo da lição dessa semana. Se alguém puder me ajudar com o título e com o verso, para a gente pontuar aqui. Título: O Evangelho Eterno. Verso: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 16. Não é muito difícil entender qual vai ser o assunto central dessa semana. O assunto central dessa semana é o Evangelho Eterno, mas o Evangelho Eterno em processo. E o processo está descrito na segunda parte do verso, na segunda parte desse texto introdutório, que é trazendo o Evangelho Eterno para pregar aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua e povo. Portanto, a lição vai apontar em duas direções específicas: a mensagem, ou seja, o Evangelho Eterno, e o que é para ser feito com ele. Pregar a toda terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Portanto, é uma lição que vai abordar de forma bastante pertinente e bastante contundente a necessidade de que cumpramos a missão do Evangelho Eterno, seja no seu conteúdo, seja na sua transmissão. Pensando especificamente na questão do conteúdo, olhando a palavra Evangelho Eterno, olhando a referência Evangelho Eterno, atribuída às três mensagens angélicas, afinal de contas, esse texto do verso 6 introduz as três mensagens, dizendo: Vi outro anjo trazendo o Evangelho Eterno, e aí vem a referência central da mensagem desse anjo. Depois seguiu-se um segundo anjo dizendo: Caiu a grande Babilônia, e depois seguiu-se um terceiro a estes dois, trazendo a última destas três mensagens angélicas. E por fim, vem uma quarta mensagem, mas essa é uma voz que vem do céu dizendo: escreve, bem-aventurados, e assim se segue. Portanto, são três mensagens e mais uma quarta voz que a gente olha mais para frente. Na primeira mensagem, esse anjo que vem traz o evangelho eterno que deve ser proclamado a toda tribo, língua e nação. Quando a gente observa essa referência evangelho eterno, do que ela trata? Por isso eu falei que tem uma continuidade com a lição da semana passada, uma ligação entre as duas. A mensagem do evangelho eterno, ela é a mensagem da descrição da vitória de Cristo, dada lá na primeira lição. É uma mensagem da graça desse Cristo, trazida na lição da semana passada, na representação do Filho do Homem. E, portanto, o evangelho eterno é a mensagem central da redenção, da nossa redenção, da forma como essa redenção se processa. E dentro dessa mensagem, o evangelho inclui, como uma referência importante, a promessa da segunda vinda. O evangelho, na sua versão central,
é o anúncio da vinda do Messias e da redenção do pecado promovida por ele a partir do sacrifício na cruz e da ressurreição. Ou seja, a esperança do Cordeiro morto, do Cordeiro que paga o preço do pecado e da possibilidade que ele abre em vida, ou seja, na ressurreição de Cristo, a possibilidade do retorno para casa, a possibilidade de voltarmos ao modelo original, ao contexto original edênico, ao contexto original da criação. Quando a gente observa o Evangelho sob essa perspectiva de mensagem, a mensagem de referência do plano da redenção, de certa maneira, o Evangelho nos representa enquanto identidade do povo de Deus. Ou seja, é este Evangelho eterno que nos caracteriza, que nos coloca na condição de filhos de Deus outra vez. É a mensagem que descreve isso. Portanto, ela é a essência identitária de todos nós, ela é a marca registrada de todos nós. E isso é muito semelhante ao que acontecia com o povo de Israel. Inclusive, a lição vai usar um exemplo interessante na abordagem introdutória dessa semana, que é a comparação das três mensagens angélicas como sendo o nosso Shema. Lembrando que o Shema era a profissão de fé, era a referência de fé do israelita. E no nosso caso, que vivemos pós-evangelho, pós-vinda de Jesus como Messias, o nosso Shema é a promessa que ele faz e a missão que ele nos entrega. Assim como o povo de Israel tinha como mensagem de expectativa a vinda do Messias e como missão a desempenhar no mundo a representação do caráter de Deus e da condição daqueles que eram chamados de filhos de Deus, como povo, nação de Israel separada para esse Deus, vivendo numa condição de chamar a atenção dos demais povos, para a partir de Israel todos serem benditos. No nosso caso, a missão persiste. O evangelho é o mesmo, portanto, é o mesmo Messias. A promessa é a mesma, virá o Messias, só que no nosso caso a promessa é virá uma segunda vez. E a missão é a mesma, levar ao mundo a referência deste Cristo que faz um convite. Com uma única diferença da missão de Israel, que é a ordem, a direção, na realidade, desse processo. Em Israel, a direção era dos povos para Israel. No nosso caso, é da gente para o mundo. Portanto, há uma inversão na forma de propagação da mensagem. A forma israelita era a atração. A forma do evangelho é propagação. Por isso, o anjo que vem a esse contexto, esse anjo traz o evangelho eterno para pregar aos que se assentam em toda a terra, tribo, língua, povo e nação. Portanto, é uma inversão de modelo importante que acontece aqui. O conteúdo desse evangelho eterno está explícito como o conteúdo da redenção. Portanto, é o conteúdo da graça, é o conteúdo do chamamento de Deus, é o conteúdo da possibilidade de retorno à nossa condição original. Isso faz do livro de Apocalipse, como a lição vai abordar essa semana, um livro de esperança, um livro de graça. Afinal de contas, se a mensagem do livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e a ação central de Cristo é o resgate do seu povo, a condição original da criação, não pode ser chamado de outra coisa, o Apocalipse, que não Evangelho da Graça, ou o livro da graça, o livro da esperança, porque é aquele que retrata a condução desse Deus ao longo da história, tentando redimir o seu povo, e retrata todos os convites desse Deus, inclusive com a descrição antecipada dos processos, dos fatos, dos eventos que ocorreriam proximamente ao retorno de Cristo à Terra. Portanto, o Apocalipse é de fato um livro de esperança, é de fato um livro de graça que trata dessas questões e deve ser visto assim. Às vezes a gente é tentado a olhar para o livro de Apocalipse a partir da peculiaridade ou especificidade de uma série de eventos que ele descreve na mensagem profética. E embora tudo isso seja importante, esteja no livro disponível para o estudo, a mensagem central que deve conduzir tudo isso é a esperança que Cristo resolverá aquilo que o Evangelho eterno descreve. Ou seja, Cristo resolverá o problema do pecado de forma definitiva e redimirá ou vai levar de volta o seu povo para junto dele. E nesse sentido, o Evangelho é boa nova.
Então, de um lado, ele apresenta o evangelho enquanto conteúdo, a redenção no sentido pleno dela, a morte de Cristo, sua ressurreição e o apontamento do que isso abre como caminho de retorno para casa, e na outra ponta, o anúncio da boa nova de que a promessa da sua vinda se aproxima, a promessa da sua vinda se avizinha ao povo de Deus, bate à porta do povo de Deus como um convite último à aceitação. E esse é o sentido que aparece aqui de evangelho eterno. Se o Evangelho Eterno apresenta esse contexto, então, dentro do estudo dessa semana, vão ser apontados, a partir do livro de Romanos, 4 pontos importantes que devem tomar a nossa atenção em algum aprofundamento maior, principalmente nos textos anexos da lição dessa semana. Os textos de comentário de Ellen White valem esse aprofundamento. 4 pontos importantes dessa estrutura do Evangelho apresentada como evangelho eterno. Primeiro, somos justificados pela graça. Segundo, a graça é uma declaração de justiça ou da justiça de Deus. Terceiro, a graça justifica os que pela fé aceitam Jesus. E quarto, Deus demonstrou o seu amor para conosco enquanto ainda éramos pecadores. E aqui, quando a gente olha esse circuito, ou seja, somos justificados pela graça, nada que façamos poderia mudar a nossa condição, dependemos da graça. Ao mesmo tempo que essa graça é uma declaração da justiça de Deus, isso significa que, do jeito que vimos na semana passada, há uma escolha a ser feita, e essa escolha implica se eu aceito ou rejeito o convite de Deus. Portanto, a manifestação da justiça de Deus se dá em 2 dimensões. Por um lado, a justiça de Deus se dá na oportunidade igualitária a todos os seres humanos de aceitarem o convite de voltar para casa. Mas essa mesma justiça, que implica o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, Deus não força ninguém, é a justiça que, na outra mão, avalia aqueles que aceitaram para verificar se essa aceitação é genuína ou é simplesmente ficcional. E em sendo genuína, são recebidos como povo de Deus. Em sendo ficcional, são apartados como parte daqueles que estão preparados para a ira de Deus. O que significa dizer que a graça é, por um lado, um modelo redentivo pleno e, por um outro lado, é um modelo de justiça plena. O que leva às outras 2 referências. A graça justifica os que aceitam pela fé e, obviamente, se o faz, Deus demonstra seu amor enquanto somos pecadores, porque a graça só é fornecida a pecadores. Aqueles que não são pecadores não precisam da graça, porque já têm como referência a perfeição. Mas quem não tem a perfeição não conseguirá a perfeição e depende da graça. Da forma como Deus graciosamente lhes concede poder, lhes concede perdão, lhes concede redenção. Dentro dessa perspectiva, compreendendo essas questões ligadas com a noção de juízo que vimos na semana passada, vem uma história que flui pela Bíblia inteira, que é a história da graça. E aí, 2 coisas também aparecem de interessante nesse ponto. Primeiro, que a graça permeia a Bíblia por inteiro, algo que vimos na semana passada, na recapitulação da lição que fizemos, principalmente no sábado de manhã. E a segunda coisa é que a graça antecede a existência da Terra. Porque o cordeiro morto é cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Portanto, Deus não é pego de surpresa. Da mesma forma que Deus não descreve as condenações do pecado ou consequências do pecado antes que demonstre para os seus filhos a graça, Gênesis 3,15, é uma promessa. E ele não encerra a história do mundo antes que o mundo seja advertido da graça e tenha consciência da graça. Da mesma forma que isso é verdadeiro, também é igualmente verdadeiro que Deus não é pego em acidente. Ou seja, quando o pecado surgiu, Deus já tinha o plano elaborado para a resolução do pecado. O que significa que Deus, além de já saber, se precaviu da forma ou da estrutura do plano que poderia resolver o problema. Por isso, o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo, o que significa que a história da graça ela é mais antiga do que a história do pecado. A história da graça não é uma reação ao pecado. A história da graça é algo que já existia antes do modelo do pecado se instalar. O que significa que temos um Deus em quem podemos confiar no sentido mais extremo. Ele conhece todas as coisas de forma completa. Por isso,
já se preveniu do modelo, para que a graça continuasse disponível a todo aquele que crê. E aí vem a grande questão. Uma vez que fomos salvos pela graça, uma vez que fomos justificados pela fé, uma vez que transformados pelo Espírito, passamos a andar em novidade de vida e viver com Cristo, qual é a próxima questão? Qual é o próximo passo? O próximo passo é: temos uma responsabilidade, que é levar essa mesma mensagem, esse mesmo evangelho eterno ao mundo. E aqui começa a parte temporal do capítulo 14 a ficar interessante de observar. Embora levar o evangelho ao mundo é algo que está disponível desde o tempo apostólico, no sentido da missão de Mateus 28, por exemplo, fechando o circuito do Evangelho, com uma solicitação, que é um misto de imperativo com ordem, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora exista essa referência desde o tempo apostólico, há um momento na história bastante peculiar, que é o fim dela. E quando a história chega na sua parte mais aguda, para que Deus execute o processo final da história, a graça tem que ser suficiente para que ninguém possa acusar a Deus depois de ter sido negligente, de ter sido leviano ou de ter sido um tirano, que não permitiu a todas as pessoas acesso e possibilidade de salvação. Portanto, dirimindo qualquer dúvida sobre o caráter de Deus ou sobre a autoridade de Deus, tirando e afastando qualquer tipo de acusação que pudesse recair sobre Deus, é necessário que no último tempo da história, Deus suscite pregadores que façam com que a mensagem do Evangelho eterno alcance o mundo. E é o que nós encontramos em Mateus 24, no verso 14. Esse Evangelho vai ser pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Portanto, Deus não executaria o fim da história sem que o mundo tivesse oportunidade de tomada de decisão, em definitivo. Outra coisa interessante de observar isso é que, nesse contexto, o Evangelho Eterno adquire uma característica sobrenatural, porque, de forma natural, os filhos de Deus são infinitamente menores em quantidade do que os filhos das trevas e, humanamente falando, seria bastante difícil atingir o mundo todo com o evangelho de uma vez só. É necessário que um poder sobrenatural atue no povo de Deus para que a mensagem chegue a todos os confins da terra, a fim de que todos tomem a sua decisão a favor ou contra Deus, e então a história possa chegar ao seu final, possa resolver o seu ciclo. O que significa que o verso 6 traz na mesma mão que apresenta o conteúdo do Evangelho Eterno a referência sobrenatural que permite que esse Evangelho Eterno alcance toda a terra. Afinal de contas, o texto diz: vi outro anjo trazendo o Evangelho Eterno para pregar. Ou seja, a forma de pregação e o poder para pregação são elementos sobrenaturais. Comparados aqui com a figura deste anjo que traz o evangelho à mão, voando pelo meio do céu, levando o evangelho a todo mundo. Outra coisa importante que vai se desenhando aqui é: se essa é uma missão que existe desde sempre, mas tem um momento específico onde ela precisa se intensificar, então uma parte da identidade do povo de Deus também é sua atividade missionária. Daí a expressão de Ellen White quando diz: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Isso significa que a nossa missão, principalmente no tempo em que vivemos, levado em conta que, quando as mensagens angélicas são apresentadas e quando esse anjo aparece voando pelo meio do céu, na primeira dessas mensagens há a referência do tempo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O que significa que essa primeira mensagem angélica acontece no contexto da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia. É a transição. Ou seja, a última igreja, o último período da história, o último momento e o último convite de Deus ao mundo. Esse é o contexto histórico em que essa mensagem é apresentada, é o contexto histórico em que esse contexto de pregação é trazido à tona de forma vívida ao conhecimento dos filhos de Deus. Portanto, temos uma missão importante a ser executada, tão importante
que Deus chega a pontuar. E se os seus filhos não cumprirem a missão, as pedras o farão. É desejo de Deus que a pregação do evangelho ao mundo seja um ato de seus filhos. Mas se isso não for possível, se por negligência dos seus filhos isso não aconteça, o mundo não pode ficar sem a graça. Então Deus suscitará que as pedras clamem da graça. O que mostra algo de risco. Embora, como filhos de Deus por adoção, tenhamos recuperado, pelo menos que em parte, ainda que por espelho, nossa identidade primária do processo da criação, podemos perdê-la pela negligência, pela leniência, pelo não cumprimento da missão de pregação do evangelho, o que significa que há uma condicionante aqui. Do mesmo jeito que vimos na semana passada uma questão condicionante na escolha entre ser vindimado ou ser vindicado, ou seja, ser colhido por Deus ou ser ceifado para o fogo por esse mesmo Deus. Na lição dessa semana também temos uma escolha: a de cruzarmos os braços e não executarmos a missão, ou a de arregaçarmos as mangas e executarmos a missão, finalizando a obra neste tempo. Afinal de contas, não há mais nenhuma profecia de tempo na Bíblia. Todas as profecias de tempo já se cumpriram e o que resta para nós nesse momento é aguardar a última das profecias, a manifestação da vinda de Cristo. Ainda que tenhamos eventos para acontecer nesse entremeio, nas diversas ordens, eventos de natureza política, político-religiosa, sobrenatural como as pragas, ainda que aconteçam ou tenham que acontecer eventos nesse entremeio entre a nossa história de hoje e a vinda de Jesus, o fato é que a história chegou ao seu final e há uma missão que precisa ser cumprida. Às vezes brinco com os meus alunos, comigo ou semigo, Deus cumprirá a sua obra. A questão é que ele me dá uma oportunidade de que eu seja parte deste cumprimento, parte da conclusão do processo. E esse é o grande convite do anjo que traz o Evangelho Eterno. Percebam que a sequência, o Evangelho Eterno, é o conteúdo da mensagem. Temei a Deus, dá-lhe glória, vinda a hora do seu juízo. O conteúdo da primeira mensagem angélica. Mas o contexto dessa primeira mensagem angélica, ou seja, por que eu preciso temer a Deus? Por que é chegada a hora do seu juízo? Por que eu tenho que adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas? Esse porquê é este que faz o chamamento a esta mensagem, é aquele que é o Evangelho Eterno. É o Cristo. É aquele que nos redimiu. É aquele que nos tirou da condição de pecadores, de condenados pecadores, e nos colocou na condição de filhos, outra vez, por adoção, desde que respondamos afirmativamente a seu convite. Dentro dessa mesma perspectiva vem a missão. Ou seja, todo aquele que acredita nisso entende que o céu é um lugar de gente e entende que o céu é um lugar que precisa de gente. E por isso ele sai e apresenta esse convite a outros, entendendo que vive no último tempo da história e que o tempo é curto, que o tempo já quase se esgota. Portanto, temos durante essa semana um percurso de revitalização dessa mensagem, principalmente a última parte do convite, que é a pregação do Evangelho ao mundo, e fazê-lo a partir do contexto de que já nos consideremos redimidos por Cristo e, em resposta a essa redenção, partimos a anunciar a boa nova a todos aqueles que necessitam. Vou terminar com a reflexão que está lá na lição de sexta-feira, que é um texto do Grande Conflito, fechando a lição da semana. Diz assim: servos de Deus, com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados, sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Assim, os habitantes da terra terão que tomar sua decisão. Portanto, nosso grande desafio, considerando a necessidade dessa pregação com esse nível de intensidade, nosso grande desafio para hoje é a súplica, a oração pelo poder do Espírito Santo para que esta promessa se realize. O rosto dos seus filhos iluminado, irradiando uma santa consagração,
se apressam de um lugar ao outro para proclamar a mensagem do céu. Que Deus nos dê a sabedoria, a perseverança no estudo da lição dessa semana, mas principalmente nos dê a prática de responder afirmativamente a esse convite para a missão. Fomos chamados a semana passada para responder ao convite de redenção. Agora somos chamados a responder ao convite para a missão, anunciar o Evangelho eterno. Deus abençoe vocês e abençoe o meu desejo para todos nós nessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, temos visto tua mão atuando em nosso contexto, guiando a humanidade. Para que isso se torne de forma efetiva aquilo que sonhamos, que é a redenção plena, a vinda de Cristo, necessitamos poder que venha do alto, poder do Espírito que nos capacite, nos ilumine para que possamos cumprir a missão. Abençoa-nos durante essa semana, abrindo nossas mentes para a compreensão da tua palavra, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.